química orgânica estuda os compostos que possuem o elemento químico carbono, cujo símbolo é a letra C maiúsculo. Podemos, na química, dividir os compostos em três grandes grupos, que são compostos orgânicos, compostos inorgânicos e compostos de transição. Os compostos orgânicos são aqueles cuja fórmula apresenta os elementos químicos carbono e hidrogênio, obrigatoriamente. Os compostos inorgânicos são aqueles que não possuem carbono, e os de transição são aqueles que apresentam carbono e geralmente não possuem o elemento químico hidrogênio. Bem, como a química orgânica é conhecida como a química do carbono, vamos agora estudar as propriedades dele, o elemento químico carbono, também conhecidas como postulados de Kekulé. Primeira propriedade, tetravalência. Bem, a tetravalência mostra que o carbono, em seu estado ativado, que é o estado em que ele se encontra na natureza, ele apresenta 4 elétrons em sua última camada eletrônica. E, segundo a teoria do octeto, os elementos químicos, para estabilizarem e formarem uma substância química, devem sempre apresentar 8 elétrons em sua última camada. Bem, como o carbono tem 4, para chegar a 8, ele precisa de outros 4 elétrons que vão ser obtidos através das ligações químicas. Portanto, o átomo de carbono faz sempre 4 ligações químicas. Essas 4 ligações químicas podem ser 4 ligações simples, ou uma ligação dupla e 2 simples, ou uma ligação tripla e uma simples, ou ainda 2 duplas. O importante é que o carbono sempre, como podemos visualizar, apresentará 4 ligações químicas. Essa é a tetravalência do carbono. Segundo o postulado de Kekulé, o carbono apresenta a igualdade das valências. Igualdade das valências significa dizer que não há uma ligação mais importante que a outra. As 4 ligações são iguais entre si. Podemos visualizar o carbono preso a 3 hidrogênios e 1 cloro. Na segunda fórmula, 3 hidrogênios e também 1 cloro. Na terceira, 3 hidrogênios e 1 cloro. E na quarta, 3 hidrogênios e 1 cloro. A diferença entre as 4 representações é que numa delas o carbono encontra-se preso ao cloro, sendo que o cloro vem ligado ao lado direito. Na outra, o cloro vem ligado ao lado esquerdo. Na terceira representação, o cloro vem na parte de cima. E na quarta representação, o cloro vem na parte de baixo. Essa alteração na posição do cloro na cadeia não altera de forma alguma na composição química da substância, ou seja, a substância continua sendo a mesma, mesmo alterando a posição dos cloros. Por quê? Porque o carbono apresenta igualdade nas valências. Terceiro postulado de Kekulé, a terceira propriedade do carbono, é o tal do encadeamento. O encadeamento é a capacidade que o carbono tem de formar cadeias carbônicas, que nada mais são que a união de 2 ou mais de 2 carbonos. Não há, senhores e senhoras, um limite para o número de carbonos numa cadeia. Há sim o mínimo. Uma cadeia carbônica deve apresentar, no mínimo, 2 átomos de carbono. Cadeias carbônicas não têm limites de carbono. Lembrem-se que na cadeia carbônica o carbono deve fazer sempre 4 ligações químicas. E, numa cadeia carbônica, além do carbono, vai também aparecer os elementos hidrogênio e outros como oxigênio, nitrogênio e enxofre. Classificação do carbono nas cadeias. Agora não é mais propriedade do carbono, mas sim classificar o carbono em uma cadeia carbônica. Então nós podemos classificar o carbono segundo alguns critérios, mais exatamente 3 critérios. O primeiro critério leva em consideração o tipo de ligação que o carbono apresenta. O carbono que apresenta apenas ligações simples é chamado de carbono saturado. Já o carbono que apresenta uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas, é chamado então de carbono insaturado.
Segundo critério, quanto ao número de vizinhos carbonos. Nós podemos ter carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. Carbono primário é aquele carbono que vem preso a um vizinho carbono ou nenhum. Carbono secundário é aquele que vem preso a dois vizinhos carbonos. Carbono terciário tem como número de vizinhos 3 carbonos. E carbono quaternário é aquele carbono preso a 4 vizinhos que são carbonos. Não esqueçam, os vizinhos obrigatoriamente são átomos de carbono. Terceiro e último critério de classificação do carbono numa cadeia carbônica. O carbono pode ser chamado de assimétrico ou quiral. O carbono assimétrico ou quiral é um carbono saturado, ou seja, apresenta apenas ligações simples, e nessa situação ele deve vir preso a 4 grupos diferentes. Carbono preso ao R1, ao R2, ao R3 e ao R4. R1, R2, R3 e R4 são grupos, cadeias carbônicas, enfim, grupos radicais. Esse R1 tem que ser diferente do R2, que tem que ser diferente do R3, que tem que ser diferente do R4. Exemplo, H3C, ligação, C para baixo H, para cima OH, para a direita COOH. O carbono assimétrico ou quiral indicado na lâmina é aquele carbono saturado que vem preso aos grupos OH, que é o grupo de cima dele, hidrogênio, que é o grupo de baixo, CH3, o grupo da esquerda, e COOH, o grupo da direita, ou seja, 4 grupos ligantes diferentes, que eu posso chamar de R1, R2, R3 e R4, sendo todos eles diferentes entre si.